Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que tudo esteja bem com todos. Aproveitando esta oportunidade, estamos vivendo final de um ano, início de outro, expectativas, sonhos, propósitos, objetivos estão aí no coração. Há um texto da Palavra de Deus aqui no livro de Marcos, no seu capítulo 4, a partir do versículo 35, uma lição tremendamente maravilhosa, que certamente pode refletir a nossa experiência nesta jornada que traçamos pela vida. E assim diz a palavra do Senhor. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. No barco e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E emudeceu. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Fora uma tarde de grandes atividades e grandes trabalhos, envolvimento de Jesus em curar, em libertar os oprimidos, em trazer esperança aos desesperançados e ministrar a eles a visão proveniente do reino de Deus sobre os homens na terra. E já era tarde e Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, que prontamente atenderam. Eles não questionaram, dizendo que já era tarde, e nem tampouco perguntou para que lado eles iriam. A palavra do Senhor Jesus foi: passemos para a outra margem, para o outro lado. Vamos sair deste lugar comum onde estamos, né? E foi imperativa a ordem de Jesus, que prontamente atendida pelos discípulos do Senhor. E é interessante que Jesus não mencionou qual era o propósito pelo qual ele estava dando esta ordem para passar para a outra margem. E nós vemos que neste instante que os discípulos prontamente atendem e outros barcos seguiram, mas nem si, nesse em especial onde estava Jesus com os seus discípulos, a narrativa é de informar que uma situação adversa estava à espera dos discípulos, né? Estava à espera de todos eles, que era uma grande tempestade, um grande vento que se levantava ou se levantaria no meio do percurso. Mas eles tinham no coração uma ordem imperativa de Jesus: passemos para a outra margem. E é bem assim, queridos, nós temos na nossa vida propósitos de sair de um lugar e ir para o outro, de fazer certas coisas, mas nós nem sempre podemos prever o que é que nos aguarda no meio do percurso. Mas o que vai fazer a grande diferença é a quem estamos obedecendo, quem nos deu a ordem, quem nos propôs sairmos daqui e ir para lá, e fazer isso ou fazer aquilo. Isso vai fazer toda a diferença. Porque se estamos submissos à ordem de Jesus, certamente estamos sob a guarda do seu poder. E o texto informa que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Esta era uma experiência que os discípulos estavam agora para viver. Uma experiência tremendamente maravilhosa, onde mostra a humanidade de Jesus. Cansado de todo um dia de trabalho, Jesus foi descansar. E isso não significa que Jesus estava alheio à situação vivida. E esse texto também traz para nós essa lição. O fato de muitas vezes não vermos Jesus ou falando, ou agindo, ou operando nas nossas vidas, se nós estamos na obediência da sua ordem, não significa que ele está indiferente à nossa situação. Indiferente de se no meio do percurso nós encontrarmos uma tempestade, nós nos depararmos com ventos fortes,
não significa que Jesus nos deixou à deriva. O texto faz questão de mencionar que Jesus estava com eles no barco. Isso traz para nós uma reflexão interessante. Jesus está conosco no barco. Em a suma de uma grande verdade, todos nós atravessamos um ano de grandes dificuldades, de grandes apertos, de embates tremendamente maior do que as nossas forças, que a nossa capacidade e o nosso entendimento. Mas uma coisa certamente deva ter feito diferença na sua vida. Quem é que estava, quem é que está, quem é que precisa estar com você no barco, em detrimento de você estar passando para outra margem? Está no exercício da ordem de Jesus, está vivendo, uma vida compromissada com o que Deus, o Senhor Jesus, nos manda. Certamente não nos faltará surpresa nessa nossa caminhada, nessa nossa vida humana. Nós teremos sempre alguma coisa que se levantará contra as nossas vidas, e o que não nos faltou neste ano foi justamente estas tempestades, essas grandes tempestades. Mas o que faz o nosso coração estar firmado é que estamos passando para o outro lado. Já estamos à mercê de passar para o outro lado de um novo ano. E é importante nós termos no nosso coração que não vamos passar sozinhos. Não podemos passar sozinhos. Não podemos ir sozinhos. Porque no momento em que aquilo que é fortuito, aquilo que nós não esperamos, aquilo que não é algo que nós prevemos, se levantar, nós temos a quem recorrer. É preciso ter a certeza de que Jesus está no barco. Mesmo que Ele não esteja falando, mesmo que Ele não esteja agindo, mesmo que a gente não esteja vendo nenhum milagre, a nossa garantia, a nossa certeza tem que ser essa: Jesus está no barco. E se Ele nos deu a ordem, nos deu a palavra de passarmos para o outro lado, de chegarmos em algum lugar, de executarmos alguma coisa, nós temos que ter a garantia de que Ele será a resposta para as coisas que nós não conseguimos prever. E certamente você há de convir comigo: se não fosse Jesus ao nosso lado, se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse o Senhor na nossa família, certamente não teríamos chegado até onde chegamos, chegado até o lugar que estamos. E eu quero, nesta oportunidade, chamar sua atenção para essa necessidade que eu, você, nós temos na nossa vida, a garantia de que Jesus está conosco no barco. Eu quero, nesse momento, dizer a você: tenha esperança para aquele que tem certeza que Jesus está no barco. No momento que você precisar, chame por Ele. Jesus sabia o que era necessário fazer. Jesus sabia que do outro lado haviam outras pessoas precisando ser alcançadas. A cidade em questão era a cidade dos Gadarenos, que eles precisavam chegar. Mas nós percebemos nitidamente que Jesus não compartilhou isso aos seus discípulos. Mas a experiência de ter Jesus no percurso deu a eles segurança de saber que, do outro lado, as coisas haveriam de funcionar conforme Jesus certamente havia programado. E no meio dessa tempestade, eles puderam ter um pouco mais de experiência com Jesus. Quando Jesus manda o vento acalmar, o mar se acalmar, e tudo fez bonança, eles puderam reconhecer um pouquinho mais quem é Jesus, puderam desfrutar um pouquinho mais do poder de Jesus, a ponto de ouvi-lo dizer: acalma-te mar, aquieta-te vento, e tudo veio a bonança. E eles foram impactados com uma revelação: quem é este que até o vento e até o mar lhe obedece? Você vai ter a oportunidade de conhecer quem é Jesus no meio do mar, no meio da tempestade. Não é antes, não é depois, é no meio da tempestade, é no meio da travessia, é no meio de obedecer ao Senhor que você vai realmente ter uma revelação: quem é o Senhor com quem você está vivendo, o Senhor que está no barco. Ele é surpreendente, sempre terá uma atitude poderosa para impactar a sua vida e te dar garantia de que você vai chegar lá do outro lado. Que Deus em Cristo te abençoe de modo muito especial. Tenha esperança. Será um ano difícil talvez,
com dificuldades talvez, com coisas que você não imagina, de surpresas que podem acontecer, mas há uma garantia tremenda, maravilhosa. Jesus nunca vai te decepcionar, nunca irá nos decepcionar. Quando precisarmos dele, nós vamos chamar por ele e ele vai se manifestar, ele vai se apresentar poderosa, gloriosa, maravilhosamente, como sempre o fez. Que Deus em Cristo te abençoe, seja um restinho de ano abençoado, seja um começo de ano abençoado, seja um concluir de ano abençoado, e que ao final de tudo você realmente possa dizer verdadeiramente: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Um forte abraço, que Deus abençoe sua casa, sua família, tudo que você estiver planejando, projetando para o ano que vem, para toda a sua vida, seja confirmado nessa grandiosidade de que Jesus está conosco. Amém? E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.